Transtorno de personalidade antissocial. Como entender numa visão espiritual? Ora, o transtorno de personalidade antissocial, que é uma nomenclatura mais contemporânea e adotada inclusive pelas ciências cognitivas para explicar um dos transtornos mais populares de personalidade. Parêntese, transtorno de personalidade é um tema à parte, um tema especial, um tema fascinante e um tema ainda não totalmente compreendido e solucionado pelas ciências do comportamento, porque não há medicações específicas para transtorno de personalidade. Transtorno de personalidade necessita de terapias, de psicoterapias, e as medicações, os fármacos, vêm muito no sentido de dar conta de sintomas. Sintoma de insônia, sintoma de falta de apetite, se for o caso. Mas não há medicações específicas para transtorno de personalidade. E dentre esses transtornos, um dos mais populares é o chamado antissocial, que era chamado no passado de... e ainda é sociopata, psicopata, e essas nomenclaturas se confundem. Há autores que dizem que são diferentes, que há diferenças entre elas, há autores que dizem que são fenômenos idênticos, é o mesmo fenômeno. Eu não vou entrar nesses detalhes técnicos, nesses detalhes científicos, eu vou me restringir aqui a uma análise espírita, uma visão espírita. No transtorno de personalidade antissocial, a despeito de uma série de fatores que poderíamos examinar aqui, fatores de infância, a gente percebe que, por exemplo, aqueles sociopatas e psicopatas mais cruéis no sentido de cometer crimes mais hediondos, né, que não são apenas atitudes transgressoras mais leves no sentido de trapaça, porque a base do transtorno de personalidade antissocial é essa tendência de tirar vantagem, essa tendência de ser aversivo ou de ser disfuncional para a vida social, né? Porque tende aparentemente a ele não ter moral, não ter ética, né? Não ter lei, como dizia a psicanálise, né? Naquele estereótipo da criatura perversa, né? Da perversão, né? Ou seja, que não tem o superego, né? Na conceituação da psicanálise, não tem uma lei interna, não tem uma regra e age com suas próprias regras, né? Ou com seus conceitos de tirar vantagem, que pode ser mínimas transgressões, até transgressões sérias, até chegar a um serial killers, por exemplo. Sem entrar nesse mérito de que já há estudos que apontam que grande parte dos serial killers, por exemplo, tiveram infâncias abusivas e assim por diante, não podemos negar que no transtorno de personalidade antissocial temos um espírito primário. Um espírito com pouco senso moral ou maturidade do senso moral, como diz Allan Kardec. Ele não tem, portanto, essa sensibilidade com relação ao outro. E por isso ele parece insensível à ética, pelo menos à ética conforme nós conhecemos. À luz do pensamento espírita, podemos inclusive identificar alguns deles como sendo oriundos de práticas muito primitivas, reencarnou na chamada civilização, na sociedade constituída, mas ainda está acostumado àquela vida tribal, instintiva, aquela vida irracional, e é por isso que vemos às vezes o espetáculo de violência que eles causam na sociedade. A mídia noticia, por exemplo, pessoas que matam os pais de uma maneira fria, de uma maneira insensível. A gente tem casos famosos na mídia, pessoas que estupram, que assassinam, pessoas que inclusive têm atos de canibalismo, pessoas que têm compulsão homicida, compulsão por matar, né, por ver o sangue jorrando, por exemplo, né? Nós temos ali um espírito primário, um espírito infantil na reencarnação e que reencarnou na chamada sociedade estabelecida, civilização estabelecida, para tentar de alguma forma se contaminar com esse padrão cultural e avançar e progredir, mas não conseguiu. E muitas vezes fornece a nós provas para aqueles que estão um pouco mais amadurecidos, são espíritos, portanto, primários, infantis.